Olá, aqui é a Emily. Seja bem-vindo ao primeiro podcast onde nós vamos falar sobre vários assuntos, né, relacionados a finanças e investimentos. Nós vamos iniciar essa série dos podcasts, né, que será sobre o livro Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Será uma série dividida em 5 podcasts, sendo que esse, né, agora que você está ouvindo, é o primeiro deles. Cada um vai trazer uma abordagem de um tema que eu extraí desse livro que tem muito a nos ensinar. E olha só, o que você deve esperar, né, desse podcast e também desse livro é que você, ao terminar, o objetivo é que ao terminar esses vídeos você tenha mais tempo para se dedicar a outros aspectos da sua vida e também que você obtenha lições valiosas sobre o dinheiro. Eu estou relendo esse livro, né? Trabalhe 4 horas por semana mais uma vez. Eu, particularmente, gosto bastante de fazer isso e é algo que eu super recomendo que você faça também se você tiver tempo, que é reler os livros, né? Porque eu gosto de fazer isso, né, por dois motivos. Porque, eu relembro coisas, conceitos que eu já aprendi, né? Eu masterizo o que eu já havia lido. E segundo, porque eu sempre encontro coisas novas. Inclusive, é algo que eu recomendo, né, mesmo você fazer, que é reler os bons livros. Você não precisa ler muitos livros, desde que você aplique o conhecimento dos poucos e bons livros que você já leu. Né? Então, eu estou relendo esse livro e daí que surgiu a ideia de fazer esse podcast aqui para vocês. Iniciando propriamente o assunto desse episódio, nós vamos falar sobre menos trabalho não significa preguiça. Então, o tema central desse podcast é menos trabalho não significa preguiça. Muitos pensam, né, que para ganhar dinheiro é necessário trabalhar horas e horas a fio, ter um desgaste físico ou mental imenso, enfim, né? Mas não é bem assim que as coisas funcionam na visão do autor deste livro, do Tim Ferriss, né? Nós estamos vivendo uma época de mudanças e falar sobre isso me lembra bastante algo que aconteceu com a minha mãe, que minha mãe viveu e ela me contou, né? É um pouco forte isso que eu vou falar, essa história que eu vou contar, mas o fato é que assim, minha mãe, ela é professora aposentada e basicamente dar aula foi o que ela fez a vida inteira. Ela simplesmente dedicou a vida pela educação. E ela conta que logo que começou a dar aulas, né, lecionar, meu avô, o pai dela no caso, que era assim meio bruto, digamos assim. Ele não tinha muita instrução, ele foi criado na roça mesmo, sabe? E logo que ela começou como professora, o meu avô virou para ela e disse assim: "Esse trabalho seu é fácil demais, não soa nem debaixo do braço". E o que ele quis dizer com isso, né, era que ele estava querendo desmerecer, né, o trabalho dela, dizendo que o trabalho dela era muito fácil, era moleza. Foi realmente uma crítica muito pesada. Enfim, foi uma situação complicada para ela, mas passou e essa fala dele, né, reflete o que muitas pessoas não entendem até hoje. E o meu avô, coitado, ele não entendia o trabalho importante que minha mãe exerceu, né? Muitos ainda hoje teimam em optar por trabalhar horas e horas sem nenhum resultado aparente. Então, para o meu avô, o que contava era trabalhar duro, no sol quente, entendeu? Então, um trabalho que não envolvia isso, na visão dele, era meio que não era digno, sabe? Mas hoje em dia as coisas são bem diferentes. Como eu disse, nós estamos vivendo um tempo de mudanças extremamente rápidas. A maioria das startups, por exemplo, querem, na verdade, pessoas que otimizem o seu tempo. Porque quando você tiver mais tempo, você consegue desenvolver também outras áreas da sua vida. Você começa a se dedicar à sua família, ao lazer, à sua saúde física e mental. Enfim, a vida começa a fluir também em outros aspectos, entende? Claro que eu não estou aqui dizendo que para conquistar seus objetivos você não precisa trabalhar ou algo parecido, que vai ser fácil, que vai ser simples. Eu estou, na verdade, me referindo a executar o que tem que ser feito em menos tempo. Essa é a ideia. Fazer menos trabalho inútil, de modo que possa focar em coisas, de importância maior para você, não é preguiça. E isso pode ser uma tarefa difícil para a maioria de nós, porque a nossa cultura tende a recompensar o sacrifício pessoal em vez da produtividade pessoal. Repetindo, a nossa cultura
Geralmente, ela recompensa sacrifício pessoal em vez de produtividade pessoal. A prova disso é que, por exemplo, quando estão anunciando, né, uma vaga de emprego, eles colocam, por exemplo, lá, né, a vaga para auxiliar administrativo. Colocam salário, ou às vezes não colocam, né? Por exemplo, o salário R$ 2.000. Aí tem lá, carga horária, 40 horas semanais. As empresas, geralmente, elas não se importam se você fará todo o trabalho que tem que ser feito lá, né, referente à sua função, todo o seu trabalho nas 2 primeiras horas do seu dia. Claro que aqui, pessoal, eu abro um parêntese que eu não estou me referindo, não estou falando de empregos que são necessários se trabalhar todas as horas seguidas. Um exemplo, um segurança noturno de um prédio, a função dele claramente exige atenção, o trabalho 100% do tempo. Mas, na maioria dos empregos, na maioria das atividades e também dos negócios, nesse caso eu me refiro aos empreendedores, é possível sim praticar a produtividade pessoal em vez de sacrifício pessoal. E aqui eu pergunto o seguinte: o que faz mais sentido para você? Desenvolver um jeito de desempenhar todas as suas atividades e solucionar os problemas do trabalho de uma forma rápida e eficaz, ou ficar procrastinando em resolver tudo durante um dia inteiro, ou às vezes deixando tudo para o final do dia e acabar não resolvendo nada, né? Entre um intervalo e outro, quando você está trabalhando, você começa a ouvir música, você para assistir filme, você para conversar no WhatsApp e o tempo vai passando, né? E você para poder até mexer nas redes sociais, enfim, no fim das contas, em vez de gastar 1 hora para resolver algo simples, você gasta mais de 4 horas. E nesse livro, inclusive, há uma redefinição do que é preguiça. Para o autor, para o Tim Ferriss, preguiça seria suportar uma existência ideal para deixar as circunstâncias ou que os outros decidam sua vida por você. Ou ainda, juntar uma fortuna enquanto passa pela vida como espectador, vendo a vida da janela de um escritório, né? E talvez você possa se perguntar, mas e aí, Emily, como eu posso ter mais produtividade? Uma das maneiras é utilizando o princípio de Pareto 80-20. Talvez você já tenha até mesmo ouvido falar nesse conceito. Vilfredo Pareto foi economista e sociólogo que criou uma fórmula matemática que ele utilizou para poder demonstrar a distribuição de riquezas na sociedade. Ele mostrou que 80% da riqueza e da renda produzida é possuída por 20% da população. E que essa fórmula, né, ela também pode ser utilizada fora da economia, em diversos aspectos da nossa vida. Essa lei, ela pode ser resumida da seguinte maneira: 80% dos resultados são produzidos por 20% dos esforços. E trazendo para o mundo das finanças e dos investimentos, a gente poderia se perguntar coisas como, por exemplo, quais são os 20% dos investimentos que me geram 80% dos meus ganhos? Ou ainda, a gente, para aumentar, né, a nossa produtividade, poderíamos nos perguntar, se você se perguntar, né, se você tivesse um ataque cardíaco e só pudesse trabalhar 2 horas por dia, o que você faria? Quais são os 20% do trabalho que você faz que lhe geram 80% dos seus resultados? Além disso, também, você pode tentar eliminar os consumidores do seu tempo, aprender a se perguntar, toda vez que for desenvolver uma atividade, você se perguntar o seguinte: se essa for a única coisa que eu fizer hoje, ficarei satisfeito com o meu dia? Outra maneira também de tentar ser mais produtivo é colocar um lembrete bem visível. Pode ser um post-it, né? Ou um papel no monitor do seu computador, ou até mesmo o seu Outlook para lembrar pelo menos 3 vezes por dia com a seguinte pergunta: você está inventando coisas para evitar o que é importante? Veja, muitas vezes a gente inventa coisas para poder evitar o que é importante, a gente vai procrastinando. Outra dica também, no livro, ele fala sobre uma dieta pobre em informações. Nós, frequentemente, somos bombardeados com um monte de informações desnecessárias. Nas redes sociais, na TV, quando alguém vem conversar e compartilhar mais informação inútil na maioria dos casos, né? Então, o livro ensina o seguinte: desenvolva o hábito de
perguntar a si mesmo o seguinte: será que eu vou realmente usar essa informação para algo imediato e importante? Se não, não faz sentido consumir. Então, tente executar isso também. Ou ainda, tente tirar todas as distrações ou focar por um período determinado para executar aquilo que realmente importa. Meu exemplo, né? Eu, por exemplo, para preparar esse podcast aqui para vocês, foi uma luta. Eu tive que fazer assim, eu tive que fazer isso, né? Porque senão não saía de jeito nenhum. É gente falando comigo no WhatsApp, é pessoas me ligando, é conteúdo para criar, gente para responder nas redes sociais, enfim. Então, eu tive que pegar meu notebook e escrever as minhas ideias organizadas. Para esse podcast rolar, né, eu tive que fazer isso. E como que eu fiz? Eu estabeleci uma meta. Por exemplo, eu vou sentar e escrever o primeiro episódio do podcast. Eu vou ficar sentada aqui sem mexer em mais nada, sem utilizar o celular por 30 minutos. Depois, eu levanto, bebo uma água, checo meu celular e depois volto mais 30 minutos, foco sem parar. Depois descanso, volto mais 30 minutos focada, só fazendo isso, enfim, nesse ciclo. É importante, né, você estabelecer essas metas realizáveis. Se você consegue ficar somente menos do que isso, por exemplo, eu determinei de 30 em 30, mas talvez pode ser que você só aguente 15 em 15 minutos, mas foque em uma determinada atividade, né? Separe um tempo se dedicando a cumpri-las. Você pode fazer isso, como eu disse, né, e contar depois, inclusive nos comentários, se te ajudou de alguma forma. Enfim, essas são algumas das técnicas para você ter mais produtividade pessoal e ainda fazer menos trabalho inútil. Resumindo, usar o princípio de Pareto, você pode usar o princípio de Pareto, dieta pobre em informações, que no caso é evitar informações que não lhe servirão para o momento, né? Foco total nas atividades importantes e eliminar trabalhos desnecessários que não precisam ser feitos se você está criando na sua mente para poder evitar o que é importante. Se eu pudesse sintetizar em uma frase tudo o que foi falado nesse áudio, nesse podcast de hoje, seria mais ou menos o seguinte: foque em ser produtivo em vez de focar em estar ocupado, ok? Fazendo isso, você ganha tempo e o que te possibilita, né, com ganho de tempo, é fazer as outras áreas da sua vida fluir melhor, sabe? Inclusive a sua vida financeira, você vai ter mais tempo para se dedicar a ela. E olha só, me conta nos comentários o que você achou do conteúdo nesse formato aqui de áudio. Eu, particularmente, né, gosto bastante porque é uma maneira de aumentar a produtividade, que é inclusive o tema desse podcast. Você pode, né, ouvir enquanto, vamos supor, dirige, né? Mas me fala aqui embaixo o que você achou, deixa seu like, compartilha também com as pessoas que você acha que fará diferença na vida delas, para que ela também consiga ser mais produtiva no trabalho que ela exerce. Beleza? Até a próxima, pessoal, até o próximo áudio.